Graça e paz, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias, amados, na carta de Paulo aos Filipenses, para darmos sequência ao nosso estudo. Filipenses capítulo 1, verso 3. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amados, nós temos estudado uma série de pregações positivas na carta de Paulo aos Filipenses. E com a graça do Senhor nós vamos ver hoje um pouquinho do relacionamento que Paulo tinha com essa igreja. Um pouquinho do relacionamento que Paulo tinha com esses irmãos, os irmãos da igreja de Filipos. Então nós perceberemos o quê? A relação de serviço entre o ministro do Evangelho e aqueles que recebem o Evangelho. E nessa relação de serviço, tanto daquele que prega, que leva o Evangelho, como daqueles que recebem o Evangelho por meio da fé, é uma relação de serviço recíproca. O Evangelho é tão sublime em seus propósitos, que o seu objetivo é o que? A salvação do pecador. E para a efetivação desse propósito, desse alvo, desse objetivo do Evangelho, o Evangelho deve ser anunciado de que maneira? A todo pecador. Mas também deve ser o que? Recebido por fé pelo pecador, de modo que ele atinja o seu propósito. Qual é o seu propósito? Regenerar o pecador, salvar o pecador. Então o propósito do Evangelho não é só a pregação, mas também o que? O receber essa boa nova de salvação que transforma a vida do pecador. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E desse modo aqui a gente começa a compreender o quê? De que maneira podemos ser úteis no Evangelho de Cristo? Como podemos ser cooperadores no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque é justamente esse o ponto que nós, com a graça do Senhor, trataremos essa manhã. Pois Paulo diz, em Filipenses 1, 3 a 5, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, de que modo os filipenses cooperaram com o Evangelho? De que modo os filipenses cooperavam com o Evangelho? Então o tema da mensagem de hoje é como cooperar com o Evangelho. Vamos curvar nossas cabeças? Deus de eterna graça e misericórdia, Pai amado, louvamos o Teu nome, meu Deus, por mais esse domingo, esse dia do Senhor, em que diante da Tua presença estamos, ó Pai, como igreja, com a Tua palavra aberta, Pai. Essa carta que Tu inspiraste, meu Deus, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Como maravilhados ficamos, ó Pai, de percebermos que na Tua inspiração, ó Pai, Tu abarcaste, meu Deus, por meio das Suas exortações, das Suas admoestações, dos Seus consolos, dos Seus confortos, todos nós, ó Pai. Essa carta foi escrita para irmãos e irmãs de Filipos, e é como se estivesse escrita para nós. É diante de Ti que nós estamos, ó Pai, diante dessa maravilhosa bênção, meu Deus, que é a Tua santa palavra, que possamos ser por ela, meu Deus, constrangidos, que possamos ser por ela, ó Pai, admoestados, por meio do Teu Santo Espírito, a vivermos vidas santas, vidas, ó Pai, que cooperem realmente com o Teu santo Evangelho.
Vidas, ó Pai, entregues a Ti e vidas entregues aos irmãos. Nós te pedimos, ó Deus, guia-nos, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, em nossas vidas. Que o Seu nome seja glorificado em nossa igreja. Nós te pedimos, Pai, ao nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, a palavra de Deus foi escrita para nós. Nós vemos que o Senhor, na sua soberana sabedoria, inspirou Paulo a quê? A escrever aos Filipenses. Mas ele escrevendo aos Filipenses, tentando incentivá-los a uma vida cristã mais sólida, a partir do quê? Dos problemas, dos pecados que eles estavam enfrentando no cotidiano da vida cristã. Paulo está escrevendo também para quem? Para nós, à semelhança dos Filipenses. Nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos pecados que os Filipenses. E é dessa forma que nós podemos ler essa carta como sendo escrita para quem? Para nós. Ao ver o modo como Paulo, ele se refere aos Filipenses, nós podemos imaginar Paulo se referindo a nós, como cooperadores do Evangelho com ele. Imagina a alegria que deve ter sido para os Filipenses receber essa carta, onde Paulo diz: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Ou seja, tudo aquilo que da qual Paulo se lembrava dos Filipenses, aquilo levava ele a quê? A ação de graças. Fazendo sempre com alegria. Isso alegrava o coração de Paulo, de modo que ele podia o quê? Suplicar pelos Filipenses em suas orações. Mas não só isso. Suplicar, agradecer, demonstrar alegria frente o quê? A cooperação dos Filipenses com o Evangelho. Esse é o ponto. Paulo mostra para eles alegria de estar entrando em contato com eles, ainda que por meio de carta, e mostrando para eles realmente a alegria que ele sentia, a satisfação, o prazer que o levava a quê? A ser grato a Deus pela vida dos Filipenses. E isso Paulo demonstra por meio da carta. Isso não conduziria os Filipenses ao orgulho, à jactância, à arrogância, mas os levaria ao quê? À humilhação, pois eles sabiam plenamente que aquilo que Deus estava fazendo, que aquilo que eles estavam fazendo como cooperadores do Evangelho, era Deus agindo neles. Eles estavam sendo o quê? Movidos pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, nós temos a primeira lição. Nós não devemos nos constranger de incentivar os irmãos, de elogiar os irmãos, de dizer para os irmãos o quanto nós estamos felizes por ver Deus agindo na vida deles. Isso não leva ninguém a orgulho e arrogância. Se esse irmão está realmente sendo guiado pelo Espírito Santo, isso vai levá-lo ao quê? A humilhação, de saber que o Senhor, na sua misericórdia e graça, tem levado aquela pessoa a cooperar mais intensamente com o Evangelho. Não se constranja em elogiar o irmão, dizer ao irmão quão alegre você está por ver ele envolvido com a igreja, envolvido com o Evangelho, envolvido com o ministério. É isso que Paulo está fazendo com os Filipenses, e isso Paulo faz com todas as igrejas. Porque, sendo aqueles irmãos elogiados pelo apóstolo quanto ao envolvimento deles com o Evangelho, isso certamente faria com que aqueles corações se perguntassem: de que modo podemos cooperar mais ainda com o Evangelho? Para vermos o que? Paulo, o ministro do Evangelho, aquele que tem nos guiado, nos pastoreado, mais feliz e mais alegre com o que Deus pode fazer por nosso intermédio. Essa é a questão. De que modo podemos ser mais úteis na proclamação do Evangelho? Então nós entenderemos, irmãos, de que maneira eficaz, de uma maneira mais eficaz, mais sólida, como nós podemos cooperar com o Evangelho de Cristo. De que maneira? Vivendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
É isso que nós vamos ver na carta de Paulo aos Filipenses. Aqui, em momento algum, ele está falando para os filipenses: muito bom, vocês estão saindo comigo como missionários, me acompanhando como igreja, saindo para outras igrejas. Não. Ele vai mostrar o que para os filipenses? Vocês estão cooperando com o Evangelho, vivendo o Evangelho. Uma vida que não se submete a Cristo e o Evangelho, ela está lutando contra o Evangelho. E aí no versículo 3 Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então Paulo tinha os irmãos de Filipos sempre vívidos em sua memória. Sempre que o apóstolo se lembrava daqueles irmãos, ele rendia o quê? Ações de graças ao Senhor pela vida deles. Paulo reconhece o Senhor como a fonte suprema de todas as bênçãos que estavam sendo manifestadas pelas vidas dos filipenses. Toda gratidão então é devida primeiramente a quem? Ao Senhor nosso Deus. Pois é por isso que Paulo inicia dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele agradece ao Senhor pela maravilhosa transformação que o mesmo Senhor havia realizado na vida deles, a semelhança do que havia feito com os romanos. Em Romanos 6,17 nós lemos: mas graças a Deus, porque outrora vocês eram o quê? Escravos do pecado. Contudo agora vocês viestes o quê? A obedecer de coração a forma de doutrina que fossem entregues. E uma vez libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Uma vez libertados do pecado, vocês não foram feitos o quê? Livres para viver a sua vida, não. Vocês foram feitos servos da justiça. Então, irmãos, devido à distância que separava Paulo dos filipenses, somente a recordação que ele tinha deles já era suficiente para encher o coração de Paulo de gratidão pelo que ele se lembrava do que aconteceu, do relacionamento dele com os filipenses. Então, caso contrário, Paulo não renderia graças ao Senhor. Se ele se lembrasse dos filipenses e aquilo trouxesse o quê? Um peso, não renderia graças, mas sim lamento, preocupação. Paulo iria ao Senhor não agradecendo, mas ao Senhor, tem misericórdia daquele povo que não está vivendo o cristianismo que eles professam. Por isso que ele agradece ao Senhor não somente pela maravilhosa transformação realizada na vida dos filipenses, mas também o que? Pelos frutos dessa transformação, a semelhança do que Paulo fez a quem? Aos Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses, primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Ele está falando: estou aqui recordando da confissão que vocês fizeram, do modo como vocês proclamam o Evangelho. Não, é da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que leva Paulo à recordação? A grata recordação, a memória de que os filipenses estavam vivendo aquilo que eles criam. E o resultado disso era levar Paulo ao quê? Ao transbordar de alegria. Aquilo transbordava o coração de Paulo de alegria. E é interessante nós percebemos o seguinte: que apesar de todo o sofrimento sofrido por Paulo, dos açoites que ele recebeu, da prisão, de ter ficado preso no tronco, tudo que ele sofreu, da plantação da igreja em Filipos, como nós já vimos em Atos 16, 22, vamos abrir rapidamente. Atos capítulo 16, verso 22.
Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha a situação. O que Paulo passou quando ele estava onde? Em Filipos, pregando o evangelho em Filipos, levando a mensagem de Deus aos filipenses. Apesar de tudo isso que ele passou, no esforço de plantar uma igreja naquela cidade, ele sempre se recordava daqueles irmãos com alegria. Já viram aquelas pessoas que quando vão em algum lugar e passam essa dificuldade, falam assim: pelo amor de Deus, eu nunca mais vou para aquele lugar? O que é isso? Sinal do grande egoísmo que aquelas pessoas vivem, centradas nelas mesmas. Paulo podia muito bem dizer aqui: rapaz, eu sofri tanto em Filipos, tanto em Filipos, que eu amo vocês de longe, fica vocês aí, eu aqui. Não, ele mostra com grande alegria. Porque para Paulo sofrer as afrontas pelo nome de Cristo era uma preciosa honra. Ele sentia o quê? Grande satisfação e alegria em lembrar-se dos filipenses, que eram fruto do quê? Dos seus sofrimentos no nome de Cristo. Porque vocês vão lembrar aqui, voltando aqui em Atos 16, que eu saí antes de poder sair. No versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Ou seja, numa situação de ter apanhado muito com varas, agora eles estavam desnudados, estavam nus, presos, de noite, no frio, com os pés encravados no tronco ali, onde não podiam se mexer. O que eles faziam? Louvavam e glorificavam a Deus com hinos, cantavam. Então não havia vergonha para Paulo, nem aversão ou mágoas resultantes daqueles sofrimentos dos quais ele foi infligido. Não, pelo contrário, havia o que? Alegria, recordação daqueles irmãos que nasceram como que por dores de parto provindo dos sofrimentos lá em Filipos. Então Paulo está regozijando de alegria. Quando nós entramos no versículo 4, dizendo: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então Paulo começa o que agora? Suplicar pelos filipenses. Por quê? Porque ele está preocupado com os filipenses. E é por eles que ele suplica em suas orações. Irmãos, a súplica é um momento dentro da oração em que você faz o quê? Direciona seus pedidos a Deus. Então nós já temos aqui a oração de Paulo com dois aspectos interessantes. Ele ora, primeiro aspecto, agradecendo. Segundo aspecto, pedindo pelos filipenses. Mas essa petição, irmãos, essa súplica, ela é feita com alegria, resultante da gratidão que Paulo tem no coração diante dos filipenses. Não uma súplica pedindo por misericórdia, pedindo por mais misericórdia, graça diante de pecadores rebeldes, ignorantes. Não, ele está suplicando a favor deles pela alegria que ele sentia no coração. Ele pedia a Deus que eles pudessem o quê? Continuar cooperando com o Evangelho. Em 1 Tessalonicenses 2,19 diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria, a nossa glória e a nossa alegria. Então a semelhança do que Paulo diz aos Tessalonicenses, está dizendo para os filipenses: vocês são a minha glória, vocês são a minha alegria. E nada há melhor, irmãos,
Não há maneira melhor de nós lembrarmos dos nossos irmãos e nos alegrarmos em Cristo pelos nossos irmãos do que durante a oração, a conversa com o Senhor, principalmente quando nós nos dirigimos ao trono da graça para suplicar o quê? Que os nossos irmãos mantenham-se firmes na cooperação do Evangelho. E quando nós suplicamos com essa santa alegria, nossa alma faz o quê? Nossa alma se regozija diante de tamanha bênção, na certeza de que nós seremos ouvidos em nossas orações. É isso que traz alegria para o coração de Paulo. É isso que leva ele à gratidão. É isso que leva ele a suplicar pelos filipenses. E aí nós começamos a perceber o seguinte: aqui aparece a primeira vez a palavra alegria. A palavra alegria é uma das palavras principais, palavras-chave da epístola de Paulo aos filipenses. Ela caracteriza um dos temas fundamentais da carta de Paulo. Essa é a primeira de uma série de ocorrências nessa mesma palavra alegria, ou palavras semelhantes a ela. Como nós podemos lembrar, a alegria é o fruto do quê? Do Espírito Santo. E ela caracteriza o quê? A vida do real, verdadeiro cristão. Por quê? Porque a despeito das circunstâncias que o rodeiam, das dificuldades, a despeito de qualquer coisa, a alegria enche o coração do cristão. É por isso que Paulo aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não fique olhando para as circunstâncias. A alegria no Senhor, ela vai muito além das nossas circunstâncias. Então, meus queridos, no versículo 5, Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo possuía o quê? Cooperadores no Evangelho com ele. Homens e mulheres que trabalhavam no Evangelho com ele. E os filipenses eram alguns desses cooperadores que sempre se mostraram solícitos na cooperação do Evangelho. Esse é o motivo da gratidão de Paulo e de sua súplica, ambas feitas com alegria. Primeiro, Paulo inicia falando o quê? Agradeço a Deus. E segundo, ele mostra o consolo que ele tem recebido dos filipenses na cooperação do Evangelho. E por eles, Paulo suplica para que eles se mantenham firmes nessa cooperação. Agora, o que Paulo diz aqui é o seguinte: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa é uma outra característica impressionante que Paulo atribui aos filipenses. O quê? A cooperação no Evangelho? Não. A perseverança na cooperação do Evangelho. Eles começaram cooperando e eles se mantêm cooperando. Isso é salientado, irmãos, aqui mesmo, um pouquinho mais adiante, Filipenses capítulo 1, versículo 9, onde Paulo vai expor para eles qual é a oração que ele faz pelos filipenses. Versículo 9 ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É isso que Paulo pede, que eles continuem firmados. Com respeito a isso que Paulo suplica, falando: Senhor, mantenha-os firmes na cooperação do Evangelho, que eles possam andar mais e mais, crescer mais e mais. Mas então, irmãos, eu pergunto: por que o apóstolo, tomado de grande alegria, se propuser agradecer a Deus por tudo que ele se recordava a respeito dos filipenses? Por que Paulo, tomado de grande alegria,
se propuseram a suplicar a Deus pelos filipenses em todas as suas orações, por causa da perseverança dos filipenses na pregação, na cooperação do Evangelho. E aí eu venho com outra pergunta: mas como que os filipenses cooperaram? Cooperaram com o apóstolo na proclamação do Evangelho. Como foi que isso se deu? Como aconteceu? E aí eu vou entrar na palavra original do grego, que foi traduzida para cooperação. Paulo utiliza-se da palavra koinonia. Koinonia é uma palavra que nós conhecemos já, cuja tradução dela comumente é feita pela palavra comunhão. Olha que interessante. Por que Paulo usa koinonia, que é uma palavra que se refere mais à comunhão, para traduzir a ideia de cooperação dos filipenses com ele? Koinonia significa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação pessoal. Da ideia do quê? Da parte que alguém tem em algo e do qual ele faz com que isso seja quê? Participante de outros irmãos. A relação da comunhão, a intimidade, é isso que se refere koinonia. Mas também ela se refere o quê? A oferta de si mesmo, dada por todos, em favor de todos. Ela significa coleta financeira. Ela significa contribuição financeira, que demonstra o quê? Compromisso e prova de amor e comunhão, de ter todos algo em comum. E aí, irmãos, nós poderíamos traduzir esse trecho, esse versículo 5, parafraseando, dizendo da seguinte maneira: pela vossa comunhão no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A cooperação dos filipenses era uma cooperação realizada em comunhão. E também podemos colocar o quê? Pela oferta de si mesmos, de vocês mesmos, pelo Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, amados, há uma relação entre comunhão e contribuição financeira, cooperação. Resumindo tudo o que? Nessa palavra koinonia. E aí isso fica muito claro para nós quando a gente vai para Atos. Abram comigo em Atos, capítulo 2, versículo 42. Em Atos 2:42, no comecinho da igreja, lá em Jerusalém, Pedro, por meio do seu discurso, após aquele discurso poderoso em Cristo Jesus, no versículo 42 é dito que: e perseveravam na doutrina dos... Vamos pegar o 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Após a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas foram acrescentadas, como pessoas que haviam sido convertidas, creram no Evangelho. E essas pessoas, juntamente com os demais que haviam sido já convertidos pela graça do Senhor, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 pontos fundamentais. Quais? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Em cada alma havia o quê? Temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? Juntos, e tinham tudo em comum. Irmãos,
Essa palavra comunhão, no versículo 42, é a tradução para a palavra koinonia no grego. E essa palavra comum, no versículo 44, é a tradução para a palavra koinos, ligado à koinonia. O que significa então comunhão? Ter tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é comunhão? Estar junto e ter tudo em comum. Qual o resultado disso? Ele vai mostrar, versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que interessante. Esse trecho é fantástico, porque ele vai começar o quê? O 42 dizendo: em 4 pontos eles perseveravam. Perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. E aí nos versículos seguintes ele vai explicar o quê? Como que isso era feito? Primeiro, eles tinham tudo em comum. Estavam sempre juntos, tinham tudo em comum. Aquilo que era deles, eles não tinham para seu próprio interesse. Eles tinham aquilo para quê? Para os irmãos, para o serviço da igreja. Eles perseveravam unânimes onde? No templo. Unânimes é todos no templo. Por quê? Eles iam sempre aos cultos. Porque eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Precisamos estar presentes no culto. Eles partiam pão, estavam sempre o quê? Ansiosos de lembrar daquilo que Cristo havia feito por eles. E partiam pão de casa em casa. E faziam suas refeições com o quê? Com alegria e singeleza de coração. Mas eles também louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Eles se voltavam ao Senhor em oração, continuamente. E aí o interessante, termina como? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aí você fala, olha a cooperação do Evangelho. Qual a cooperação desses irmãos com o Evangelho? Envolvimento deles com o corpo, comunhão, amor uns pelos outros, lembrar-se da obra de Cristo e estar diante do Senhor em oração. Aqui não fala que eles saíam pregando o Evangelho para tudo quanto é canto. E Deus lhes ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles estavam cooperando com o Evangelho. De que modo? Vivendo a vida cristã. É desse modo que se coopera com o Evangelho. Sendo o quê? Um cristão. Aqui nós podemos compreender um pouquinho a que Paulo se refere com respeito aos filipenses, no que ele diz respeito ao quê? No que ele diz respeito à cooperação no Evangelho. De que modo? Em comunhão, considerando tudo que eles possuíam como algo que comum, não é meu, mas de todos. Em Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Não fique pensando que tudo que está à sua volta é para você, gira em torno de você, mas é para cada um dos irmãos. Deus nos tem abençoado, de modo que nós podemos o quê? Abençoar. Isso é comunhão, isso é cooperação no Evangelho, a preocupação com a realidade da vida do Evangelho, movida pelo amor de Cristo Jesus, e expressa por meio do quê? De um entregar-se de si mesmo.
Isso é verdadeira comunhão. Uma comunhão sólida, uma comunhão profunda. E por que essa mensagem é importante para nós hoje? Porque nós, na nossa ignorância, na nossa mesquinhez, nós desenvolvemos uma compreensão falha do que é comunhão, restrita, uma compreensão restrita e um tanto equivocada do que é comunhão. Uma compreensão que esvaziou o real significado bíblico dessa preciosa palavra. Nós entendemos muitas vezes que comunhão se refere ao quê? Ao companheirismo, à amizade, ou mesmo à coletividade entre os irmãos. Limitamos a comunhão a um momento em que você conversa sobre o Evangelho, você fala sobre as grandezas de Deus, as grandezas de Cristo, abre a palavra e vai lá falando. Ou ainda, há momentos de festa, de alegria, de um relacionamento com outros irmãos, buscando o quê? Passar tempo junto, comer, conversar. Meus queridos, nós restringimos o significado da palavra comunhão a um aspecto mais superficial e impessoal da palavra. Não que não seja isso, mas a gente começou a pegar o quê? Somente a superfície do significado da palavra. Koinonia, irmãos, não é isso que significa. Koinonia, irmãos, tem um aspecto sim de comunidade, mas tem um aspecto muito mais profundo, levando a quê? Fraternidade, associação, compromisso, intimidade, envolvimento, unidade, corpo. A ideia de comunhão está ligada diretamente à ideia do quê? De corpo, de unidade, ligação intrínseca entre os irmãos, fraternidade, uma ligação de irmandade, uma associação, está associado à pessoa, você tem um compromisso com ela, você tem uma relação de intimidade espiritual e física das suas necessidades, você tem um envolvimento. Isso que é comunhão. Isso que é comunhão. Koinonia é a expressão prática de uma realidade posicional que nós temos em Cristo Jesus. Ou seja, você é membro do quê? De um corpo. E invariavelmente, você é membro do quê? Uns dos outros. E esse relacionamento mais íntimo, mais próximo, te leva a quê? A sentir o peso da responsabilidade pelo próximo. Você se relacionará intimamente com os demais membros desse corpo. Koinonia, irmãos, é a expressão prática de uma vida marcada pelo quê? Comunhão, participação, colaboração, cooperação, contribuição. Tudo sustentado pelo quê? Pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abram comigo em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Aqui o autor de Hebreus está falando sobre os deveres espirituais. E ele diz para os hebreus: não negligencie o que? A prática do bem. Entre quem? Os irmãos. E a mútua cooperação. Entre quem? Entre os irmãos. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha que interessante. A comunhão, essa palavra cooperação aqui é a tradução da palavra koinonia. A palavra koinonia diz respeito ao quê? A oferta de si mesmo, entregar a si mesmo,
Isso é comunhão. E a comunhão está relacionada a quê? Ao sacrifício. Sacrifício que agrada a Deus, que compraz o Senhor. Quando você se entrega pelo irmão, você está se sacrificando pelo irmão. Quando você se entrega pela igreja, você se sacrifica pela igreja. Quando você se entrega a Cristo, é um sacrifício que se compraz a Deus, um sacrifício de negação de si mesmo. E é interessante, irmãos, o versículo seguinte que diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Olha que interessante, por que esse versículo está logo na sequência desse assunto da mútua cooperação? Porque desse modo, se a gente voltar para Filipenses, foi desse modo que Paulo fez com os filipenses. E os filipenses estavam o quê? Sujeitos e submissos à doutrina que Paulo lhes havia ensinado. E essa sujeição, essa submissão que levava esses homens e essas mulheres a cooperarem com o evangelho, trouxe o quê? Alegria ao coração de Paulo. E aqui está sendo falado o quê? Obedeçam, se submetam aos seus guias, aos pastores, aqueles que velam por sua alma. Por quê? Para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Paulo está falando o que para os filipenses? É motivo de toda alegria e satisfação ver que aquilo que eu ensinei para vocês, vocês estão realizando na prática. Vocês estão vivendo. Essa mútua cooperação, irmãos, ela possui um aspecto espiritual, mas a sua expressão mais profunda, ela é visível pela prática do dia a dia, pelo aspecto material da prática do cotidiano cristão. Como que você evidencia o trabalhar do Espírito Santo na sua vida? Entregando-se pelo corpo de Cristo, pela igreja, pelos irmãos. A coinonia, irmãos, marcava a vida dos filipenses. A alegria, a gratidão tomavam conta do coração de Paulo ao ver os filipenses envolvidos nessa coinonia. Por isso que Paulo, ao lembrar-se dos filipenses, era tomado de grande alegria, que redundava em ações de graças pela coinonia dos filipenses. Agora lembrem-se, eu queria pegar alguns trechos, começando por Romanos 15, podem abrir, mostrando que essa ligação, essa relação dos filipenses com a coinonia, com essa comunhão, foi um agir do Espírito Santo na vida deles, e não somente na deles, como também dos tessalonicenses e também dos bereanos, de todos aqueles que estavam onde? Na Macedônia. Romanos capítulo 15, versículo 26. Olha o que diz Romanos 15, 26. Paulo está dizendo aos romanos, contando a eles como Deus estava agindo na Macedônia, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então Paulo está falando o seguinte, eu vou ter que passar pela Macedônia antes de visitar vocês, vou lá vou levantar a coleta que os macedônios fizeram para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam sendo o quê? Perseguidos, tinham sido dispersados. Mas o mais interessante de tudo nesse trecho, é que quando nós lemos aqui, no versículo 26, levantar uma coleta em benefício dos pobres,
a palavra coleta é a tradução de koinonia. É uma tradução de koinonia. Como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: aprova a Macedônia levantar o quê? Uma comunhão em benefício dos pobres. O que é isso? Aprova aos macedônios, a igreja de Filipos, de Tessalônica e de Bereia, comungar daquilo que Deus estava fazendo com eles, com outros irmãos. E Paulo vai mostrar que uma relação de troca que muitas vezes nós não fazemos. Você recebeu benefício espiritual, retribua com benefício material. Irmãos, na luta contra a teologia da prosperidade, a gente acaba evitando falar do quê? Da necessidade, dos recursos materiais que Deus tem dado à sua igreja. Para quê? Para a cooperação com o Evangelho. Paulo está se referindo aqui, quando ele fala de alegria, quando ele fala de gratidão, quando ele fala da sua súplica, da perseverança dos filipenses, no aspecto material, dinheiro, contribuição financeira. Isso, Paulo está falando, isso é comunhão. Isso é comunhão. E quando ele fala dos filipenses, está falando dos filipenses na ajuda a Jerusalém, ajuda a outras igrejas e ajuda a ele próprio, que nós vamos pegar um pouquinho mais adiante. Então esses irmãos da Macedônia se dispuseram e se entregaram aos santos de Jerusalém. E essa contribuição foi mais detalhada no que? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abram comigo. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está falando com os coríntios, tentando trazê-los à emulação, constrangê-los diante do exemplo dos macedônios, a eles agirem. Ele está falando assim: olha a graça que Deus concedeu àquelas igrejas da Macedônia. Qual graça? 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Irmãos, não há desculpas. Não há desculpas para nos negarmos a comunhão. Porque em meio a muita prova de tribulação, esses irmãos de Filipos, de Tessalônica e de Bereia manifestaram o quê? Abundante alegria. Por que Paulo demonstra alegria ao lembrar-se dos filipenses? Porque os filipenses, movidos pela abundante alegria, comungaram do que eles tinham com a igreja de Cristo. E a profunda pobreza deles, não eram igrejas ricas, não eram pessoas ricas. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Isso é comunhão, irmãos. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima das suas posses, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. Eles rogaram a Paulo: por favor, deixe-nos ajudar, por favor, não nos restrinja essa bênção, essa graça. Com muitos rogos, pediram que a graça de participarem da assistência aos santos. Assistência é uma outra palavra que traduz koinonia. A graça de participarem da comunhão com os santos. Mas
Mas eles não tinham, eram pobres, estavam sofrendo perseguição, tribulação. Dá-nos essa bênção, dá-nos essa graça, Paulo. Permita-nos ajudar os irmãos. E Paulo continua: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O irmão Ricardo pregou no domingo passado sobre esse texto. Voltem lá e ouçam a pregação. Eles se entregaram. Isso é comunhão. Entregaram-se às igrejas, entregaram-se aos irmãos, entregaram-se ao corpo de Cristo. E fizeram muito mais do que Paulo estava imaginando que eles pudessem fazer. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nessa graça. Então, irmãos, essa era a comunhão da qual os filipenses tinham com quem? Com o corpo de Cristo, com a igreja. E é nessa comunhão, irmãos, nessa cooperação do Evangelho e contribuição financeira, que os filipenses superaram até mesmo quem? Os seus compatriotas de Tessalônica. Pois eles exerceram o quê? Koinonia, diretamente com Paulo e o seu ministério, independente do local onde Paulo estivesse. Vamos agora em Filipenses, capítulo 4. Nós estudaremos melhor esse texto mais à frente. Mas agora nós vamos entender o seguinte: qual a cooperação dos filipenses para com o Evangelho? Entregarem-se. Eles se entregaram a si mesmos e a tudo quanto eles possuíam pela igreja de Cristo, pelo corpo de Cristo e por Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Estão vendo quando Paulo fala a vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora? Ele está falando, vocês estão renovando o seu cuidado para comigo, o cuidado que vocês sempre tiveram desde o começo, mas nos faltava o quê? Oportunidade, devido à distância em que eu me encontrava de vocês. Digo isto não por causa da pobreza, e aí Paulo está falando agora de si mesmo, não é por causa da minha pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando, não é por minha causa, não é só pela minha circunstância, pela minha pobreza. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. O que deixa Paulo feliz? Ao ver que Paulo, feliz por estar sendo atribulado pelo Evangelho, pelo nome de Cristo, e confiante de que Deus o fortalece em todas essas circunstâncias, o que o deixa feliz é saber que os filipenses, por vontade própria, de modo voluntário, se associaram com ele na tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. E ele vai falar assim, nenhuma outra igreja comungou comigo nas minhas necessidades. Isso que é cooperação com o Evangelho.
Isso que é cooperação, isso que é comunhão. Ele fala: foram vocês. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês, grato a Deus pelo que Deus está fazendo na vida de vocês. E ele fala: porque até para Macedônia mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ou seja, quando Paulo estava na Macedônia, numa outra igreja, trabalhando com outros irmãos, os filipenses quiseram ajudá-lo, e para lá mandaram recursos financeiros, de modo que ele pudesse ser o quê? Amparado. E ele salienta: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está falando assim: não é por minha causa, não é que eu quero que vocês me ajudem financeiramente, não é isso. Deus me sustenta, mas eu quero que o crédito de vocês aumente. Continue firmes nessa comunhão, perseverantes nessa comunhão. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha aqui ele relacionando de novo a comunhão dos seus próprios bens, os bens dos filipenses, como sendo o quê? Aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, estes eram os filipenses. Esta era a koinonia praticada pelos filipenses. Essa era a koinonia que fez com que Paulo se alegrasse e rendesse ações de graças ao Senhor. Não porque ele estava recebendo dinheiro, recursos dos filipenses, mas porque ele viu o fruto do amor que aqueles homens estavam manifestando por meio do quê? Da sua comunhão dos seus bens. E é com isso que Paulo fala, irmãos, é por isso que Paulo suplica, para que eles permanecessem o quê? Firmes nesse propósito, firmes na comunhão verdadeira, na comunhão mais profunda, na comunhão mais sólida, não naquela comunhão superficial, de estar juntos, de conversa, não, algo profundo, verdadeiro. É por isso que Paulo conclui esse pequeno trechinho com o versículo 16: confiando no Senhor, sabendo que aquilo que eles estavam fazendo foi uma obra que iniciou por Deus. Ele diz em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la ao dia de Cristo Jesus. Paulo sabia, irmãos, que tudo aquilo era fruto do quê? Do Espírito Santo, agindo na vida de quem? Dos filipenses, e levando-os a cooperarem com o quê? Com o Evangelho, por meio do quê? De uma sólida, real comunhão com as igrejas de Cristo e com o apóstolo. Essa é a verdadeira comunhão, essa é a verdadeira cooperação no Evangelho. Pode ver que em momento algum Paulo está falando assim: ó, vocês estão como missionários saindo para cima e para baixo. Não. Vocês estão cooperando com o Evangelho, vivendo a vida cristã, entregando-se vocês mesmos pelo Evangelho, por Cristo, pela igreja. E essa é a realidade da igreja de Filipos, irmãos. Uma igreja voluntária, uma igreja rica em vida cristã, que redundava em riqueza de auxílio material. Vamos voltar agora para 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E vamos ver o que Paulo esperava dos coríntios com respeito a essa comunhão.
2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, Paulo está orientando os coríntios: aquele que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza e por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. É impressionante, irmãos, como que Paulo mostra a relação espiritual com o dia a dia da vida cristã. Porque você lê o seguinte, olha só, você lá lê: abundar em toda graça. Você fala: nossa, que coisa mais maravilhosa, que algo espiritual. Não. O abundar em toda graça é você fazer o quê? Contribuir com aquilo que Deus tem te concedido, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Boa obra, o que é boa obra? É algo muito espiritual, muito... Não, é isso. Deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que é isso? Deu aos pobres é prova de que tem a justiça de Cristo na vida dele. Ora, versículo 10: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, não se apegue àquilo que Deus tem te dado. Ele tem te dado semente para a sementeira, para semear. Ele tem te dado pão para você se alimentar. Não se apegue a isso, Paulo está falando. Multiplique os frutos da sua justiça, enriquecendo-vos em tudo, em toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. É isso que nos leva a glorificar a Deus, agradecê-lo. Porque o serviço dessa assistência não só sobre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Assistência aos santos não supre só a necessidade deles, mas isso redunda em graça, glória ao Senhor nosso Deus. Isso que, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Contribuís é outra palavra, a tradução da palavra koinonia, dizendo: quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que comungais para com eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável, Cristo Jesus, o dom inefável, Cristo Jesus, a justiça de Deus, que redunda em quê? Entrega de nós mesmos. Entrega de nós mesmos, irmãos. É isso que Paulo falou um pouquinho antes, que nós já lemos no capítulo 8. Nós não lemos ainda. No capítulo 8, onde está falando dos coríntios, do exemplo dos macedônios, no versículo 8 ele diz: não vos falo na forma de mandamento. Paulo está falando: não estou falando para vocês, mandando vocês contribuírem, mandando vocês comungarem, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, diante dos coríntios, ou melhor, diante dos macedônios, ele está falando para os coríntios: como que está sendo expresso o seu amor? Você tem agora um modelo, você tem agora aí um meio de averiguar como o seu amor está sendo expresso. Eu estou expondo, Paulo está falando, estou expondo a situação dos macedônios. E vocês?
Isso é a prova. Como você vai provar a diligência e a sinceridade do amor de vocês frente àquilo que os macedônios têm feito? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso é comunhão. Isso é comunhão. E é interessante que Paulo vai fazer isso também aos Filipenses, naquele texto que nós já conhecemos muito. Filipenses capítulo 2, versículo 4, onde ele diz: não tenha cada um visto o que é propriamente seu, mas senão também cada qual o que é dos outros. Na sequência, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento? De entregar-se. Entregar-se. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Essa é a relação agora do cristão. Qual? Fazemos-nos pobres por amor de quem? Dos irmãos, para que na nossa pobreza os irmãos sejam enriquecidos. E outro aspecto, irmãos, muito importante, que nós poderíamos fazer, fazer uma comparação, é que no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 6, Paulo, depois de perceber, de falar de toda a alegria, de toda a gratidão, de todo aquele sentimento, aquela recordação maravilhosa que ele tinha nos Filipenses, no versículo 6 ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Certo? Paulo reconhece que aquela obra é uma obra de Deus, iniciada na vida dos Filipenses, e que Deus ia continuar e a completá-la. Só que interessante, nós percebemos aqui agora, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8, depois ele fala assim: eu não estou mandando vocês viverem em comunhão, eu estou mostrando os macedônios para que desse modo vocês possam provar a sinceridade do amor de vocês e ver se vocês estão no caminho certo, porque vocês conhecem a graça de Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. E aí ele continua no versículo 10, 2 Coríntios 8, 10: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Ou seja, vocês que demonstraram, o início, o querer, comungar, contribuir, e tentaram começar essa prática. Paulo diz o seguinte: ouse, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Olha que fantástico. Aos Filipenses, que já estavam exercendo, Paulo fala assim: Deus começou a obra e Ele vai completá-la. Aos Coríntios, que estavam falhando na comunhão, Paulo fala: complete você a obra. Vocês começaram, termine. Revele prontidão no querer, mas não somente isso, leve a bom termo, segundo o que Deus tem dado a vocês, as posses que Deus tem concedido a vocês. Essa é a riqueza, irmãos, do Evangelho. Deus age em nós, e nós agimos por meio dele. Então, amados, o que nós aprendemos aqui com esse trecho? O modo como nós podemos cooperar com o Evangelho. De que modo que é? Vivendo o Evangelho, preocupando-nos uns com os outros, amando-nos uns aos outros. Foi dessa forma que Cristo Jesus nos orientou, nos ordenou, mostrando que nós seríamos reconhecidos pelo amor que teríamos uns pelos outros. O amor que temos pela igreja, pelo corpo de Cristo, o meio pelo qual Deus tem feito o quê? Com que o Evangelho seja exposto, seja pregado, é o qual? A igreja. O amor pela igreja,
o envolvimento com a igreja, o compromisso com a igreja, compromisso com o corpo de Cristo, envolvimento com o corpo de Cristo. Isso é real comunhão. É isso que pode nos trazer o quê? Alegria. Trazer alegria aos irmãos que estão juntos, trazer alegria aos líderes, aos pastores. Ver o que? Esse envolvimento com a igreja, o envolvimento com o corpo. Isso é comunhão. Comunhão não é só ficar tagarelando o evangelho. Comunhão não é só ficar lá, juntos, vamos ficar aqui, ó. Vamos comer junto, vamos beber junto, vamos dormir junto lá. Não, isso é comunhão. Uma relação com o corpo, compromisso com o corpo, envolvimento com o corpo. Nós não lemos porque é muito grande esse assunto, irmãos. Mas tem um momento que Paulo fala o quê? Entendam que se você não estiver fazendo isso, você não estiver vivendo essa comunhão, você está sendo pesado para outros irmãos. Porque outros irmãos estão fazendo, entregando-se de si mesmos, doando-se. Agora você está envolvido com o quê? Com a sua própria vidinha? No seu próprio mundinho? Você se torna um peso para o corpo de Cristo. Um membro inútil. Um membro pesado. Está gangrenando o corpo. Coloquemos isso diante do Senhor, irmãos. Pensemos nisso. Qual tem sido a minha relação com a igreja? Qual tem sido a minha relação com o corpo de Cristo, a igreja? Qual tem sido o envolvimento com os irmãos? Tem sido um envolvimento individual? Pessoal? Eu vou fazer do meu jeito. Aqui, ó. É do meu jeito. Não está muito ligado com a igreja, dando todo mundo junto. Não, tem que ser do meu jeito. Qual foi o termo de que nós assinamos, irmãos, quando nós nos tornamos membros dessa igreja? Quando nós assumimos um comprometimento entre todos nós. Qual foi o termo que nós assinamos de comprometimento público na requisição da membresia a essa igreja, a essa expressão local do corpo de Cristo? Nós nos comprometemos lá atrás, e eu vou ler um trechinho do nosso comprometimento e da qual nós assinamos. Eu me comprometo, participar com assiduidade e pontualidade dos cultos de oração de adoração e oração. Eu me comprometo a participar com assiduidade e pontualidade dos cultos de oração, de adoração. Por trás entusiástico e reverentemente dos atos públicos de adoração e louvor. Participar assídua e reverentemente da celebração da ceia do Senhor. Participar ativa e alegremente dos atos de evangelização realizados pela igreja. Como pecador, entregar-me à prática do arrependimento e confissão de pecados pessoalmente, entre irmãos e publicamente nos cultos públicos, nos cultos de oração. Contribuir financeiramente com liberalidade, propósito, alegria, constância para com o santo ministério. Oferecer meus serviços voluntariamente e alegremente à expressão local da igreja de Cristo como obra de piedade. Esse é o nosso comprometimento, parte do nosso comprometimento, no qual nós assinamos e colocamos embaixo. Estamos à luz do que Deus tem feito, do que Deus fez na vida dos filipenses. Nós estamos realmente vivendo dessa forma? Estamos vivendo dessa maneira? Entregando-nos? Ou o que nos move a igreja é o meu interesse pessoal? É o meu interesse pessoal, é isso que me move a igreja? Eu vou na igreja porque os irmãos são gente boa. Eu tenho comunhão com os irmãos. A gente conversa. A gente passa momentos agradáveis. É isso que te move a igreja? Ou o que te move a igreja é o amor pela igreja, o amor pelo corpo, o entregar-se pelo corpo. A semelhança de Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor do seu corpo. Então, irmãos, coloquemos-nos diante do Senhor. E a semelhança do que Paulo fez com os coríntios, avaliemos a profundidade, a sinceridade
do seu amor. Se o seu amor está sendo expresso por uma sinceridade de amor pelos irmãos, ou se a sua relação com a igreja é a expressão de um amor pessoal, seu para com você mesmo, um amor egoísta, isso, irmãos, não tem como trazer alegria, não tem como trazer ações de graças, redundar em ações de graças no coração dos irmãos. Isso fará com que os irmãos supliquem por você, mas supliquem não por perseverança nessa graça, nessa comunhão, mas supliquem para que Deus abra os olhos de vocês e quebrantem o coração de vocês para uma verdadeira comunhão em Cristo Jesus. Então que o Senhor nos mova a entendermos qual a nossa posição no corpo de Cristo e qual o nosso envolvimento com a igreja. Comunhão no seu aspecto mais profundo. Vamos sobre nossas cabeças. Senhor nosso Deus, quão confrontadora é a tua palavra, Pai, diante do nosso egoísmo, diante do nosso egocentrismo. Ficamos desnudados, ó Pai, diante da tua palavra, Pai, que nos revela a malignidade do nosso coração, ó Deus. Pois fazemos, ó Pai, da tua igreja, na expressão local do corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor, um meio, ó Deus, para saciar nosso egoísmo. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tira-nos do centro, ó Deus. Eleva-nos, ó Pai, a uma vida, ó Deus, que sobrepuja, ó Pai, o nosso diálogo, a nossa demagogia, aquilo que ficamos falando, mas que seja algo, Pai, verdadeiro em nossas vidas, que possamos dar nossas vidas pelos irmãos, pela situação, ó Pai, espiritual dos irmãos, preocupando-nos, ó Pai, pela condição espiritual e física dos irmãos. Possamos entender, ó Pai, a necessidade da igreja na sua coletividade, no seu corpo, a necessidade, ó Pai, de contribuirmos com o corpo de Cristo, contribuirmos fisicamente, financeiramente, espiritualmente, contribuirmos, ó Pai, conosco mesmo, aquilo que Tu nos concedeste em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que a semelhança dele, ó Pai, nós possamos entender, ó Deus, que estamos aqui para fazermos pobres por amor aos irmãos e não fazermos ricos diante do que a igreja pode oferecer para mim. Que possamos compreender, ó Pai, que a essência da vida cristã, a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, é viver como Ele viveu, agir como Ele agiu, e do mesmo modo negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra do Teu santo nome pedimos.